E aí, investidores, um salve para vocês aqui do canal. Como prometido no outro vídeo, eu vou falar sobre os produtos da renda fixa e eu escolhi começar pelo CDB, porque depois da poupança do Tesouro Selic é o mais popular, tá bom? Então, não esqueçam de dar likes, né? Pra gente poder aí levar informação para todo mundo. E vamos que vamos, gente. O que é o CDB? Bom, esse título aí, ele é um certificado de depósito bancário, tá? Ele é um título privado, emitido por uma instituição financeira, que remunera um investidor por um prazo determinado e com uma taxa definida, tá, pessoal? Esse título, muitos de vocês perguntaram para mim, ele conta com o FGC, né? Que é uma garantia. Mas o que é o FGC, Érica? É uma instituição bancária, que ela garante, né, a proteção dos investimentos até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Tá, pessoal? Mas assim, eu não gosto muito de contar com a sorte e eu prefiro realmente investir em CDBs de bancos mais resilientes, né, os chamados bancões, principalmente nesse momento de crise. E eu falo a respeito disso também no meu, né, outro vídeo, tá? Se não me engano, no último vídeo que eu fiz eu falei exatamente dessa questão, tá bom, pessoal? Bom, na prática, o investidor ele vai estar emprestando dinheiro para o banco, né? Para o banco fazer as movimentações deles, etc. Então, ele passa a dever a pessoa que está contratando esse título, por isso que ele também é chamado de título de dívida, tá? Porque aí ele passa a dever exatamente o investimento mais uma remuneração. Lembrando que remuneração, quando a gente fala de título de renda fixa, a gente está falando, pessoal, de juros, tá bom? Bom, vamos lá. Quanto rende? Isso daí é que todo mundo quer saber, né? Enfim, no caso da pré-fixada, nós temos CDB pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Por isso que falar de CDB não é tão fácil assim, tá, gente? Vamos começar falando primeiro sobre os pré-fixados, que muita gente não conhece, tá? Os pré-fixados, pessoal, ele tem uma rentabilidade definida no momento da compra do investidor, tá? Ou seja, o rendimento e o valor de resgate são conhecidos no momento que você fez o investimento. Então, vamos supor, CDB com rentabilidade de 10% ao ano. Aí, digamos que você tenha investido 100 mil reais. Aí você já sabe que você vai ter ao final daquele ano, né? Porque você contratou o CDB com 10% ao ano. Por um ano, você vai ter ao final daquele ano 110 mil. Você já sabe o valor que você vai ter no final. Porque você vai fazer 10% do valor que você investiu. Lembrando que tem a questão do imposto de renda. Aí você vai ter que fazer também, né? Aquela continha para deduzir um imposto de renda. Lembrando que o CDB ele tem um imposto de renda regressivo que incide nele, tá, pessoal? Então, ele começa com uma alíquota máxima de 22,5%. E aí, conforme, né, você vai ficando mais tempo, mais de 180 dias, aí ele vai regredindo, tá? Até chegar na alíquota mínima de 15%, tá? Quando a gente se aproxima ali dos quase 2 anos de investimento. Então, assim, é interessante para esses investimentos que tem fricção, né, que a gente chama, você deixar eles por mais tempo para que você pague uma alíquota mínima, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente falou aqui do pré-fixado. O pré-fixado ele é interessante para médio e longo prazo. Por quê? Porque aí você não fica à mercê da taxa Selic, né, que está atrelada aí, que tem uma super ligação com o CDI. Então, por exemplo, a gente está na iminência de ter cortes na taxa Selic e, consequentemente, o CDI também vai diminuir. Então, com isso, diminui a rentabilidade, por exemplo, daqueles CDBs que são os CDBs pós-fixados. O que são os pós-fixados, pessoal? Bom, o CDB pós-fixado, você só fica sabendo o valor de resgate, tá, gente, na data do vencimento. Então, por exemplo, 100% do CDI.
Aí você já sabe, por exemplo, que o CDI ele está em 3,65%, que é o caso, beleza, só que você não sabe como é que vai estar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Existem projeções do Focus, etc., mas você não sabe exatamente. Então, pessoal, você fica à mercê do tempo. Então, dá uma imprevisibilidade. Então, para médio e longo prazo, eu acho mais interessante o pré-fixado, que já te dá uma taxa ali definida, você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Você já sabe quanto vai ganhar, na verdade. E o pós-fixado, você fica nessa. E lembrando que os CDBs dos bancos maiores, eles geralmente não oferecem nem 100% do CDI, tá? E o dos bancos menores, fintechs, como existe um risco maior associado, então eles oferecem mais para atrair os investidores. Então oferecem 100% de rentabilidade, ou 104 do CDI, ou 110, 114, né? E aí você tem aquela rentabilidade, né, um pouco maior, mas com um pouco mais de risco, tá, pessoal? E a híbrida, o que seria a híbrida? A híbrida, ela associa os dois, tanto o CDB pré-fixado como pós-fixado. Aí você vai ter, por exemplo, um CDB que paga o IPCA, né? Ele paga a inflação ali, a Selic, né, o CDI, mais uma taxa de 2%, de 3% ao ano, entendeu? Então, eles são interessantes nesse sentido, porque aí ele vai te proteger da inflação daquele período, tá, gente? Mas aí eles geralmente são maiores, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu já falei tudo para vocês, né? Não tem mais nada para falar. Fiquem ligadinhos porque o nosso próximo vídeo eu vou falar sobre LCI e LCA, que são investimentos muito interessantes porque são isentos de imposto de renda, tá, pessoal? Deixem seus comentários, não esqueçam de dar os likes e fui!